pessoal, bem-vindos a mais uma live. Nós vamos dar continuidade à live que nós fizemos na semana passada, onde nós falamos sobre os mecanismos, que explicam a fisioterapia integrativa, quais são os nossos objetivos, as nossas intenções, e hoje nós vamos discutir sobre as nossas ações. Então, eu escolhi um caso clínico, então vamos começar a projetar para a gente começar a passar para vocês uma ideia de como nós trabalhamos com a fisioterapia integrativa. E no final, vocês, dentro dessa lista, deixem o seu parecer, deixem a sua impressão, deixem o que vocês acharam da aula e se vocês conseguiram compreender qual é o intuito de termos criado esse curso de fisioterapia integrativa. Então vamos lá, vamos projetar agora a tela, pessoal. Tá? Então aqui vocês têm, nós vamos começar a falar sobre os casos clínicos. Esse primeiro caso clínico, uma paciente que eu atendi em Houston há umas 2 semanas atrás, ela é de origem iraniana, está muito bem adaptada aqui nos Estados Unidos, mas é exigente demais com ela mesma. Uma menina que perdeu o pai, como vocês podem ver aqui, há cerca de 2 anos, e ela é muito autocrítica, uma ansiedade altíssima, principalmente com os afazeres da escola, mediante a sua performance, a sua atividade física regular no high school. Mas uma coisa me chamou a atenção na anamnese. Ela sempre dorme tarde, sempre está cansada e sentindo sono praticamente o dia inteiro. E à noite, o que me chamou a atenção, vocês lembram na formação da fisioterapia integrativa, eu perguntei, porque quando eu fiz a microfisioterapia, eu fiz o MKE e saiu que ela tem uma intoxicação eletromagnética. E nós entendemos que a intoxicação eletromagnética ela se dá pelo uso muito inadequado, por exemplo, do celular. E aí quando eu perguntei para ela, ela falou, eu durmo todas as noites, como eu tenho dificuldade em pegar no sono, quer dizer, ela tem uma insônia, uma parassonia associada ao uso de música. Então ela dorme sempre com música, com fone de ouvido até entrar em exaustão. Isso vocês lembram, pessoal, que pela poluição eletromagnética o que acontece é que normalmente nós vamos ter um bloqueio da glândula pineal e você vai ter um bloqueio na liberação do hormônio melatonina. Uma outra coisa que me chamou a atenção e eu coloquei para vocês é que ela refere muitas alterações de temperatura. Por que eu perguntei isso para ela? Porque quando eu fui fazendo a microfisioterapia, um dos 32 estágios corporais que mais apareceu foi AB2. AB2 é hipotálamo, que controla fome, sede, libido, sono, temperatura e pensamentos. E ele comanda o sistema nervoso autônomo através do eixo hipotalâmico adrenal pituitário. Então, quando isso acontecer para vocês que são formados em microfisioterapia, vocês começam a usar aquilo que sai do corpo como sintomas para começar então a tecer os seus questionários. Dentro desse questionário ela referiu frio pela manhã, obviamente com dificuldade em levantar da cama, e à noite, durante a madrugada, ela sente muito calor. Dentro da fisioterapia integrativa, todas as vezes que vocês têm uma dificuldade de sair da cama, uma dificuldade com frio associado, vocês devem passar aquele teste que eu ensinei para vocês de aferição de temperatura com um termômetro bucal durante 5 dias seguidos, onde a média somada e dividida por 5 for inferior a 36,5 graus centígrados. Isso traduz um
hipotireoidismo subclínico, ao qual no exame de sangue não vai sair positivo e ao qual nós temos que entrar com blends, porque a tireoide necessita de pelo menos 12 micronutrientes, né? E o calor noturno de 1 às 4 da manhã, aqueles que são formados em leitura biológica lembram que nós nos referimos a uma palavra chamada pós-conflitual, que significa que nós temos problemas que não foram resolvidos no tempo e que o nosso cérebro faz uma releitura da 1 às 4 da manhã. Aqueles que são formados e têm conhecimento em medicina oriental devem lembrar que nós temos um comprometimento da parte hepática e na microfisioterapia nós achamos muito a via 8. Associado a isso, nós indicamos o uso de LED antes de dormir no fígado, o que evitaria que essa pessoa acorde da 1 às 4 da manhã. Então, nós vamos estar dando aula neste tipo de exemplo, tá? Então, vocês estão tendo aqui uma ideia de como é que nós podemos nos basear e como é que nós vamos dar aula para vocês, tá? Então, eu espero que tenha sido assim o início bom para vocês terem uma ideia, né? E nesse quadro clínico, o que me chamou a atenção é que ela tem uma fadiga intensa, com sérios distúrbios do sono, como eu falei para vocês, dorme com música, ouvindo no celular até o esgotamento. E ela também não sonha. Vocês lembram das últimas aulas, no segundo módulo de fisioterapia integrativa, ao qual eu falei para vocês que nós temos 5 estágios de sono. E o sono profundo, se você não entra no sono profundo, você não sonha, você não restaura, você não libera hormônio de crescimento, você não tem liberação de melatonina e, portanto, você acorda com um baixo nível de cortisol endógeno. Isso leva a você a ter dores articulares e um start ou início de doenças degenerativas ou autoimunes. E aqui à direita, vocês estão vendo, nós escrevemos aqui, por isso que a queixa dela, uma das queixas, é uma dor em coluna vertebral, tanto a nível cervical alto como cervical baixo, bem como com lombar, e uma dor acentuada em abdômen baixo. Eu perguntei para ela quando é que foi a menarca, ela me referiu menarca aos 13 anos, com uma dismenorreia, quer dizer, com cólica intensa e um fluxo exagerado, sendo o seu ciclo durando 7 dias. Associado a isso, grandes reações de TPM com leucorreias frequentes, quer dizer, com grande candidíase de repetição. Sempre foi tratada pela medicina clássica, né? Onde nós sabemos que todos aqueles medicamentos que são para plateumintos, eles são muito bons para eliminar os fungos, mas eles matam as bactérias boas, o que leva normalmente a uma disbiose intestinal. E que essa disbiose intestinal, ela mantém o ciclo vicioso de todas estas queixas, né? Então, no exame físico, eu encontrei vários detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês, além do tratamento com microfisioterapia, o que denota hoje o porquê que nós devemos associar outras técnicas, né, a estas que vocês já têm por formação, tá? Então nós sabemos que isso pode então ocasionar alguns problemas, não é isso? Então esses problemas, eles são problemas que nós temos que então falar em outros métodos, né? Então aqui vocês têm, foi realizada a sessão de microfisioterapia, onde as datas e os eventos ocorridos serviram de entendimento para ela, de como ela sofreu e reagiu em sua vida, fisicamente, emocionalmente, as datas, por exemplo, da perda do pai, da doença do pai, né, e que o levou até a sua morte. Mas na fase fetal me chamou a atenção, e a mãe, né, que estava na sala de espera lá da nossa casa, ela confirmou o estresse com perdas. Lembram que eu mostrei isso para vocês? Estresse com perdas, quanto mais precoces forem, por exemplo, pré-concepção ou vida fetal, menos produção de serotonina e complexo B. Isso leva a sérios problemas hormonais. Então, nesse primeiro quadrante, eu queria que vocês dessem alusão a esta hipótese de que explica a alimentação, a busca da serotonina na alimentação feita por essa adolescente. E é por isso que, quando a gente tem pouca serotonina
na infância devido a problemas emocionais que ela teve familiar, nós normalmente vamos produzir pouca serotonina, mas serotonina não vem sozinha, ela vem com baixa dopamina, ela vem com baixo outros mediadores químicos e que levam então uma má interpretação da bioquímica a nível de biodisponibilidade e nós vamos ter então problemas de complexo B, que é um grande precursor de triptofano que gera serotonina e que controla, além do nosso humor, controla o nosso sono e a nossa fome, né? Nos testes manuais, pessoal, na própria sessão de micro, eu verifiquei que quando eu testei os 2 nervofrênicos no pescoço, eu só estou me referindo ao conteúdo que nós ensinamos no curso de fisioterapia integrativa. Então nós vimos então uma positividade para nervofrênico direito e vago direito. Muitas dores acentuadas, a palpação do orifício esofagiano, com teste positivo para fígado, associado também à palpação da válvula iliocecal e sigmoide com muita dor. Isso levou a dores acentuadas, a palpação do tronco celíaco e mesentério superior, que nós tratamos tudo isso na mesma sessão, porque depois eu voltaria aqui para outra cidade nos Estados Unidos, para Orlando, e eu sabia que eu não poderia esperar uma outra semana para que ela voltasse no local em Houston para fazer uma outra sessão, não é? A alimentação da paciente, como eu coloquei aqui, segundo a informação da paciente, é boa. Mas quando você faz aquilo que eu expliquei para vocês, que é um recordatório de 24 horas, que nós, nutricionistas, vamos fazer então com que o paciente escreva o que ela comeu, escolhe um dia, menos sábado e domingo, porque normalmente você pode sair, né, da sua alimentação habitual. E então ela falava, olha, que ela come pela manhã waffle com xarope de milho, quer dizer, tudo isso comprova para nós, eu ensinei isso no curso para vocês, que ela obtém energia da sua alimentação via açúcar. E isso é altamente inflamatório e influencia de maneira sistêmica a obtenção de energia. Isso, obviamente, faz uma fadiga a nível de insulina e do pâncreas, né? Portanto, eu coloquei aqui para vocês entenderem, o sono e o comportamento estão alterados e normalmente quando você faz microfisioterapia, você faz leitura, né, prática neurosensorial, etc., nós normalmente precisamos de um complemento terapêutico. E eu decidi, mediante estar na minha frente uma menina pequena, frágil, com uma constituição de aspecto físico frágil, a minha sugestão é usar o bom senso. E eu então indiquei para a mãe e para ela que nós começássemos a utilizar aquele trio, porque diante da tabela de evolução de enfermidade, a homotoxicologia seria a decisão mais adequada. Primeiro, mudarmos a alimentação, mudarmos o dia a dia dela, quer dizer, os seus hábitos, né, diários, onde o detox e a imunomodulação, por ela estar dentro das 6 colunas da tabela de evolução de enfermidades, mais à esquerda, nós temos chance de que ela melhorasse bastante. Então, veja bem, quando a gente faz microfisioterapia, para aqueles que estão me escutando, né, e não tem a formação de micro, a micro ela tem uma grande vantagem. Ela, normalmente, quando você faz a microfisioterapia, ela procura na entrada da superfície corporal por uma marca deixada no corpo físico de um agressor. Esse agressor em francês chama-se relé. Se você colocar a palavra relé para um dicionário, ela não existe para o português, mas se você colocar do inglês, você vai encontrar uma explicação que relé significa reinformar, restartar, reprogramar. Então, o fisioterapeuta formado em microfisioterapia procura na superfície corporal a marca deixada por um eventual agressor. Então, relé significa agressor, significa etiologia. E nós buscamos no corpo, igual pensarmos dentro
de estruturas como na acupuntura, todas as nossas vias comparadas aos meridianos, nós temos 32 níveis corporais na região anterior e posterior. E este agressor, quer dizer, que carrega a informação da causa da etiologia, pode ser de 4 tipos. Ele pode ser tóxico, químico, físico e ou emocional. Então, quando nós achamos as datas, achamos o tipo de agressor responsável pelas queixas e pela patologia do paciente, nesse slide nós nos deparamos com um grande desafio de interpretação. Então, o que em resumo a micro procura? Procura a causa que explica os sintomas. A maioria das nossas atitudes terapêuticas na medicina clássica, ela busca tratar sintomas, muitas vezes tendo dificuldade de encontrar o tipo de causa. Então, vamos lá para o próximo slide. A nossa proposta, depois que a gente fez, nós encontramos as causas, né, que geraram esses eventuais queixas dessa paciente, nós sabemos que o corpo físico dela também foi afetado. E como complemento à microfisioterapia, seja para a fisioterapia tradicional, seja para a medicina clássica, seja para a osteopatia, para qualquer método que você da área da saúde está usando com o seu paciente, nós propusemos escalda-pés 3 vezes na semana, utilizando o sal de Epsom ou então o magnésio, né, que vocês sabem. Este magnésio, esse sulfato de magnésio, vai durante 3 vezes por semana ajudar a desintoxicar a matriz extracelular que vem a ser o tecido conjuntivo. Lembra, no slide anterior, nós optamos pela homotoxicologia, pela constituição frágil dessa paciente, onde nós temos 3 pilares essenciais que nós vamos discutir no próximo slide, mas como objetivo principal para esta paciente, observando a tabela de evolução de enfermidades, nós escolhemos a destoxificação e a imunomodulação, porque ela vive se queixando de mini-gripes, de renites, de sinusites, daquelas infecções urinárias, como mostrei para vocês, dos problemas de leucorreia, etc. Obviamente isso tem que ter uma participação da paciente, com uma mudança de alimentação e estilo de vida. Nós vamos dar alguns suplementos e uma adoção de alimentos, principalmente na parte da noite, onde vai liberar triptofano, que, consequentemente, vai melhorar o seu estresse, né? Nós temos, então, com todas essas atitudes, um equilíbrio hormonal que vai ser feito, então, indiretamente. Então, olha só, o conceito da homotoxicologia, ela vem ser explicada nesse slide. Primeiro, você se intoxica por tudo que nós vivemos no ambiente, por tudo que nós comemos, por tudo que nós inalamos e também pelas nossas próprias emoções, que levam a uma hipóxia celular, que levam depois, num trajeto mais adiantado, a uma intoxicação celular, que leva a uma disfunção celular e nós temos uma interrupção do andamento fisiológico normal, o que nós chamamos de homotoxinas e que vão levar então a doenças crônicas. E que nós propusemos? Uma terapia de drenagem, uma terapia de detoxificação, que leva a uma terapia de regulação, oxigena as células, ativa a função celular e vai devolver a fisiologia normal para que haja uma melhora na qualidade de vida. Mas para que a gente entenda, pessoal, quando a gente fala, vamos tomar aquele suquinho verde porque vai desintoxicar, não, a coisa não é bem assim. Nós já aprendemos isso, né, nas aulas de nutrição. Nós temos uma rota das toxinas, significa o corpo ele vai utilizar as suas portas de urgência. Dá uma olhada aqui, um corpo sobrecarregado, ele tem então 2 portas de urgência. Quer dizer, ele vai utilizar determinados órgãos, que são grandes drenadores, para eliminar aquilo que o intoxica. E os 2 grandes e maiores órgãos e mais importantes que nós temos no corpo humano são os intestinos, grosso e delgado, junto com o fígado. E nós, mediante os estudos de medicina natural ou naturopatia, nós temos 2 tipos de excreção.
uma família que excreta, como vocês estão vendo no slide à esquerda, excreção de cristais. Exemplo, você tem pedra na vesícula, pedra nos rins, né? Você tem ácido úrico elevado que vai levar a gota, a problemas da parte reumatológica. E também, por outro lado, você tem uma segunda família que vai excretar colas, né? Que vai responder às dismenorreias, né? As cólicas vão responder aos ovários policísticos, aos cistos que nós temos, no caso, em mamas, até virarem tumores, etc. Então, quando você vai excretar cristais, normalmente ele excreta por estas duas portas tudo aquilo que as nossos órgãos, eles se poluíram, se sobrecarregaram com excesso de alimentação por carboidratos simples e gorduras ruins, principalmente as saturadas. Por outro lado, a pele, ela vai ativar o metabolismo de ácidos e normalmente nós vamos eliminar esses ácidos através dos rins, lembrando que o fígado ele excreta e filtra 1 litro de sangue por minuto. Então nós temos os órgãos, que são 5, que são os principais, começando número 1, intestinos, número 2, fígado, que filtra 1 litro de sangue por minuto. Se o fígado não filtra bem os seus hormônios, tudo aquilo que nós temos de poluído, né? Ele vai sobrecarregar os rins, que formam as novas células sanguíneas, né, depois de 4 meses. E nesse caso, os ácidos são excretados pelos rins, que vão controlar a nossa excreção de água e, através da sudorese, vai regular com o meio ambiente a exoneração e a excreção de calor através de gotículas de suor, né? Mas um dos órgãos que mais joga esse tipo de excreção para fora são os pulmões, que por as suas trocas gasosas vão então equilibrar oxigênio e gás carbônico. E por último, como eu escrevi para vocês aqui, a pele. Então fazendo então um checklist. Número 1, intestinos. Número 2, o fígado. Número 3, os rins. Número 4, os pulmões. E número 5, a pele. Então estas são as áreas de excreção. Então, a rota das toxinas, o intuito do corpo é jogar toda esta poluição no sangue, através de determinadas ações que são a geração de cistos, abscessos, cálculos, eczemas, até chegar no câncer. Esses processos são chamados pela medicina natural de fermentação física, ou como vocês já me escutaram muito nas minhas palestras e cursos, psíquicas, mas nós vamos desprender calor, não é? Então, esta fermentação são toxinas fermentadas no corpo, que é um dos meios mais frequentes utilizados pelo organismo para eliminar esses dejetos. E neste caso, quando você começa a fazer micro, quando você começa a fazer homeopatia, tudo que é natural, o corpo vai travar uma luta. Por isso que nós chamamos de homotoxina, que são toxinas no Homo sapiens, no homem. Ela vai gerar o quê? Infecção de membro, órgãos com glândulas que vão piorar, vão sair tumorzinhos e vai sair para o intestino por o quê? Por diarreia, e você vai ter um aumento, às vezes, dos sintomas, porque é a luta que o corpo trava para exonerar, para evacuar aquilo que ele está fazendo mal. Isso é chamado quê? De como funciona os órgãos que derivam, que jogam para fora, que eliminam os dejetos. Então vamos lembrar, nós temos 2 áreas excretórias principais. Você tem então áreas excretórias principais e tem áreas excretórias secundárias. No homem você vai ter a próstata e na mulher as mucosas uterinas. Então, quando esta menina chega para mim e fala que o seu ciclo dura 7 dias, é acima do normal. Se o fluxo é muito intenso, significa que ela tem uma sobrecarga na área secundária de eliminação. Não sei se vocês estão me entendendo, mas a secundária só se sobrecarrega se as excretórias primárias não estão em perfeito funcionamento. Por isso que nós temos que potencializar as primárias, porque elas foram preparadas por Deus para que elas funcionem como os maiores drenadores, tá claro? Então, uma das maneiras que nós fazemos e nós ensinamos no curso de fisioterapia integrativa é que essas últimas pesquisas, como este artigo publicado agora em fevereiro de 2018, mostra que nós podemos tratar doenças crônicas do fígado
fígado através da regularização do microbioma intestinal. Esse material vocês vão ter e vocês vão poder ver com bastante calma. Eu escrevi aqui em vermelho. A perturbação das bactérias dos intestinos podem levar à deficiência do sistema imunológico, predispondo ao desenvolvimento de doenças imunológicas. Como muitas pessoas que estão me ouvindo não são da área médica, eu quero resumir na seguinte frase: os intestinos são responsáveis por 80% de toda a nossa imunidade. E nós sabemos que regular os intestinos não é fazer cocô ou ir ao banheiro normalmente. Até porque isso nós daríamos aí mais uma live inteira sobre isso. Não, mas é ter dentro do intestino bactérias, vocês estão lendo aqui no último parágrafo, ó, bactérias saudáveis, que vão melhorar a produção de todas as substâncias que nos dão imunologia. Tá? Então está aqui o artigo americano, publicado neste ano, não é? E quando a gente fala que nós temos bactérias boas, nós vamos também ter que falar que nós temos bactérias e micro-organismos patogênicos, significa fungos, bactérias, vírus e outros tipos de eumintos, protozoários, etc., que são patogênicos, que vão produzir metabólitos tóxicos, que vão levar a um desequilíbrio imunológico e neurológico, que são capazes de gerar sintomas físicos, químicos e emocionais e que, obviamente, vão cair na corrente sanguínea. Então, a homotoxicologia ela atua como uma homeopatia, um pouco diferente, porque ela tem frequências baixas e médias, mas ela respeita as indicações da medicina clássica, da medicina convencional, e se liga à homeopatia através das suas diluições. Portanto, nós conseguimos desenvolver muitas substâncias que são compatíveis, no caso, que justificam o trabalho dessas potencializações. Então, existem algumas leis que eu queria discutir rapidamente para vocês da homotoxicologia. Só lembrar que quando a gente trabalha os medicamentos alopáticos ou da medicina clássica, trabalham com um peso molecular muito alto. E tudo que trabalha com peso molecular muito alto leva à inibição da reação de qualquer organismo vivo. Então você inibe uma possibilidade de luta do seu próprio organismo contra os agentes agressores. E aqui neste gráfico está escrito em inglês, mas para vocês entenderem, vocês têm a fase estimulatória, fase inibitória. E quando a gente trabalha com medicamentos com doses pequenas, ou então com um toque sutil, como nós fazemos hoje com a microfisioterapia, com a dermoneuromodulação, com a prática neurosensorial, ou qualquer toque sutil com outras técnicas, ela vai fazer com que o corpo possua uma possibilidade de resposta biológica. Conclusão: altas doses, alto peso molecular inibe ou bloqueiam a resposta biológica. Estas são as pesquisas que mapeiam as explicações de que por que nós temos tido grandes resultados com técnicas que têm o que? Diluição. E os 3 pilares do tratamento homotoxicológico são imunomodulação, drenagem, desintoxicação e apoio celular e orgânico. Começamos sempre por drenar e desintoxicar, limpar a água do aquário. Depois devolvemos a imunologia ao paciente para que o corpo dele possa lutar contra eventuais antibióticos, quimioterapia, rádio ou outros medicamentos de alto peso molecular que se fazem necessários. Nós estamos aqui não para criticar a medicina clássica, mas sermos complementares a ela, porque se ela fosse ruim de tudo, ela não existiria. E por último, vamos dar o apoio celular e orgânico, porque isso garante com que o corpo está em franco desenvolvimento de potencial biológico. Isso é feito com quais são os passos terapêuticos? Número 1, vamos fazer terapia de regulação, vamos drenar as homotoxinas e jogar dentro dos rios que canalizam e vão jogar para fora, que é o tecido linfático, ou então matriz extracelular, com as áreas excretórias principais e secundárias, como vocês já ouviram falar. Com isso, as homotoxinas vão sair pelos fígados, pelos rins e pelos intestinos, vão para fora com estratégia de eliminação e o corpo tem então mais uma possibilidade de começar uma nova luta. Então aqui vocês veem o caminho dos 5 órgãos que
eu havia falado há alguns minutos atrás. E através da escolha do nosso arsenal terapêutico, nós nos baseamos na tabela de evolução das enfermidades, onde quanto mais nós vamos para o lado esquerdo, nós vamos em sentido da cura ou da saúde, quanto mais nós vamos para o lado direito, nós vamos para o sentido da doença. Então, quando chega um paciente para nós e vem com um diagnóstico definido, você, fisioterapeuta ou outro profissional da saúde, vai fazer o seu diagnóstico funcional e vai tentar classificar e colocar o seu paciente nesta tabela. E nesse sentido, vocês vão ver que tipo de fase o seu paciente está. Seja fase de excreção, fase de inflamação, fase de deposição, fase de impregnação, fase de degeneração e fase de desdiferenciação. A minha paciente, ao qual nós começamos a discutir alguns minutos atrás, ela tem dificuldade de excreção e veio então numa fase de inflamação. Até essa terceira coluna, nós podemos orientar medicamentos que são mais básicos da homotoxicologia, porque são todas as disfunções reversíveis, né? Então, o nome detox está aqui, toda a explicação teórica, como eu falei para vocês, né? E eu, como nutricionista, né, aqueles nutricionistas que estão me escutando, nós também temos um arsenal a mais, que nós, na nutrição clínica funcional, vamos tentar detoxificar metabolicamente. Mas, para isso, nós temos que entender que tudo aquilo que nos polui, por exemplo, os xenobióticos, né, então medicamentos, aditivos alimentares, pesticidas, contaminantes, né, os cosméticos, os metais tóxicos que nós inalamos, nós absorvemos na alimentação que está poluída, enfim. Tudo isso vai intoxicar o nosso corpo e, através disso, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Parar de permitir com que o corpo ele continue a ser, através da alimentação, inalação, cosméticos, etc., ser poluído. E para que a gente desintoxique, nós normalmente devemos falar que as vias de detox do fígado e nutrientes essenciais obedecem a, no mínimo, 3 etapas. Então, para que a gente fale sobre isso, quando a gente escuta muitos pacientes, olha, doutor, eu estou tomando um suquinho verde e tal. Tudo bem, mas olha só, para que vocês entendam, nós temos fases de biotransformação ou bioativação que vão estimular, por exemplo, o citocromo P450 que está, né, lá no fígado, e estes alimentos que eu coloquei aqui para vocês, são alimentos mínimos para estimular essa fase. Então, nessa fase, você tomar só o suco verde não vai adiantar. Você nem vai começar a desintoxicar de maneira científico-clínica, né? Você precisa, na fase 2, conjugar aquelas toxinas ativadas na fase 1. E vocês vão precisar de moléculas que se tornaram lipossolúveis em hidrossolúveis. E só quando se transforma tudo aquilo que estava endurecido, né, que estava impregnado por ácidos graxos, gorduras ruins, se tornando hidrossolúvel, que ela vai passar e vai ser excretada, senão ela não sai do nosso corpo. Então aqui tem a fase 2 para vocês darem uma estudada. E no final, vocês, quando vão transportar essas toxinas, quer dizer, incrementamos a fase 1 até a fase 2 para jogar naqueles órgãos excretores através da circulação que eu acabei de falar para vocês, vocês precisam ter uma enzima chamada P-glicoproteína. E os alimentos que aumentam a expressão da P-glicoproteína, aqui eu estou dando um exemplo para vocês, é a pimenta preta, são o alho, o chá verde, a curcumina, que quando se junta curcumina com a couve, e quando você começa a comer brassicas como a couve-flor, couve mineira, brócolis, repolho, você potencializa a fase 3. Então, em resumo, nós temos que estimular em cada fase um número X e tipo de qualidades de alimentos, né? E no caso, a glutationa é uma das substâncias mais importantes. Por isso que muitos alunos me perguntaram essa semana, Afonso, por que dentro daquele protocolo que o Murilo, né, Pereira, um dos maiores nutricionistas que eu já falei para vocês publicamente que eu tenho conhecido, ele ensina e eu tenho que tomar o N-acetilcisteína, porque praticamente eu estou estimulando
a glutationa no sangue e que vão fazer com que estas fases sejam potencializadas. E isso explica por que ele escolheu aqueles alimentos para a gente usar durante os 3 primeiros dias e depois mais 15 dias, que são as fases que a gente ensina dentro da formação da fisioterapia integrativa. E neste caso, quando a gente usa a homotoxicologia, é aquilo que a gente aprende, né, com a Sociedade Brasileira de Medicina Homotoxicológica, nós vamos obedecer a estes 4 parâmetros. Número 1, você vai usar remédios únicos nosódios básicos, que vão ser a terapia constitucional homeopática. Número 2, você vai evitar ou reduzir a estimulação específica do anticorpo. Número 3, você vai trabalhar através da dieta, a redução da carga antigênica na dieta que está te poluindo. E número 4, você vai estimular a entrada dessas homotoxinas que são ruins para que elas saiam do corpo, e você tem que parar de comer errado, de lavar o seu cabelo, a sua roupa, né, inalar coisas que são ruins, porque senão não adianta, você fica que nem escravo de Jó, tira de um lado e coloca do outro, né? Então aqui eu coloquei para vocês como é que nós fazemos isso na excreção da fase 1, na excreção da fase 2, vocês estão vendo o slide aí, na excreção da fase 3. Então vocês vão juntar aquilo que a gente faz na nutrição e aquilo que a gente faz da medicina homotoxicológica, e eu coloquei também alguns dados da medicina natural que eu aprendi em um curso de naturopatia no Canadá. E como é que a gente faz isso com a homotoxicologia que eu dei para essa menina? Nós vamos usar, né, a gente chama de trio detox, que é feito, número 1, o Nux Vomica Romacor, onde nós vamos estimular fígado e intestinos, o Berberis Romacor, que vai estimular fígado e principalmente rins, e depois de ter esvaziado esses 2 excretores principais, você vai estimular o linfomiosote, que vai equilibrar e vai drenar toda aquela nossa toxina para a zona, no caso da linfa, e que a linfa vai jogar tudo isso para fora. Então a terapia de desintoxicação, ela vai através desses 3 medicamentos homotoxicológicos que não praticamente tem nenhum tipo de contraindicação formal ou absoluta. Nós temos aquelas chamadas, né, bandeiras amarelas. Existem algumas precauções que são contraindicações relativas, principalmente o linfomiosote, né, que está escrito na bula para problemas de tireoide. Obviamente, quando você junta os 3, não tem contraindicação nenhuma. E aqui vocês têm, para quem não é da área e quem também nunca conheceu, para vocês terem então uma ideia daquilo que acontece estimulando com esses 3 medicamentos. Usamos durante praticamente 1 mês e meio, e depois nós vamos verificar se o quadro clínico do paciente melhorou. Aqui vocês estão vendo a foto, né? Nos países como Europa e na América do Norte, vocês podem até comprar o kit detox, já vem os 3 juntos. No Brasil você pede os 3 separados, ele é da empresa Hell, que é uma empresa alemã, onde esses medicamentos no Brasil já são envasados no Brasil, e vocês conseguem comprar, como a maioria dos alunos que nós temos treinado através da fisioterapia integrativa. Uma das coisas que eu falei para vocês no começo é o escaldapé, mas eu também posso usar esse tipo de detox, né, que são banheiras específicas, que dentro vocês têm este equipamento, que quando ligado ao sal que você joga, né? Tem tantas críticas na internet, mas também tem tantas pessoas se beneficiando disso, né? Então vocês vão ter então uma desintoxicação pelos pés. Vamos lembrar que a planta dos pés e a palma das mãos tem receptores cutâneos diferentes de todo o resto do corpo. E nós, como fisioterapeutas, durante anos, utilizamos, por exemplo, os banhos através dos pés com corrente galvânica para desintoxicar as pessoas que tinham hiperidrose plantar e palmar. Isso vem da década de 70. Então, a fisioterapia sempre trabalhou com esses equipamentos. E o sal de Epsom ou sulfato de magnésio, pessoal, está aqui a explicação. O sulfato é um átomo de enxofre, né? Ele é rodeado por 4 átomos de oxigênio e tem carga negativa. Então, quando você junta sulfato e magnésio, o magnésio relaxa. Então, quando você faz esse tipo de escaldapé, você que tem constipação
constipação, vai mais fácil no banheiro. Você que não consegue relaxar, vai relaxar melhor. Porque tem gente que põe via oral. Mas via oral tem aqueles problemas de passagem. Eu vejo vários outros profissionais indicando via oral. Mas vocês sabem que o magnésio, o sulfato de magnésio, é diferente, por exemplo, de outros tipos de magnésio. Por exemplo, o cloreto de magnésio, que todo mundo fala na internet, ele via oral, ele tem uma ação diferente do sulfato. Ele tem diferenciação de outros tipos de magnésio. Isso eu recomendo que vocês deem uma estudada, né? Agora, o sulfato, quando você libera os átomos de enxofre, você tem reações de detoxificação e vocês vão biodisponibilizar no sangue mais magnésio devido a estas relações que eu falei para vocês de constituição de pele de mão e pele do pé. Então aqui vocês estão vendo, ó, na clínica, né, alguns pacientes fazendo essa desintoxicação. O segundo momento para essa paciente é a imunomodulação. Vamos lembrar que eu consigo, depende dos sintomas, eu vou drenar e vou equilibrar a parte metabólica. E aqui eu coloco para vocês que, por exemplo, eu posso equilibrar o sistema nervoso autônomo só com o trio detox. Se eu usar, por exemplo, o Traumel, que é um grande medicamento vagotônico, em contrapartida eu vou equilibrar com o linfomiosótico, que é um simpático tônico. E aí eu vou diminuir o estresse. Vocês lembram que essa paciente é muito ansiosa, muito estressada. E eu estive falando com uma senhora que nos apresentou e a mãe disse que enquanto ela não dormia, hoje ela está dormindo demais, porque ela conseguiu um relaxamento que outrora não tinha conseguido com medicamentos da parte alopática. Agora, vocês viram que eu falei no início, como ela tem uma determinada ansiedade, eu recomendaria, sem nenhum tipo de contraindicação, usar este medicamento que vocês estão vendo na tela, que é o Nervorel. Ele é de origem natural, ele é constituído por porções vegetais, animais e minerais e é indicado para quê? Para transtornos emocionais menores. Vocês viram que ele é composto pela ignácia, pela sépia, pelo ácido fosfórico, pelo cálium bromato, pelo zinco valeriano. Ele ajuda a pessoa a acalmar, principalmente o Nervorel utilizado para aquelas pessoas que têm ansiedade antes de prova, antes de realizar um teste, antes de falar em público. E é o caso dessa menina que é muito introspectiva. E foram feitos estudos onde aqui se comparou o uso do Nervorel com o lorazepam. E o lorazepam, pessoal, é um grande medicamento alopático que é ansiolítico. E se você olhar aqui o Nervorel com o lorazepam, ele é nitidamente superior quando a gente utiliza o Nervorel. Olha, entre excelente, né? Em tudo, o Nervorel ganha do lorazepam. Isso mostrando para vocês que cientificamente nós temos um amparo legal. Então, em qualquer situação de ansiedade, onde eu, por experiência, né, não são indicados benzodiazepínicos da medicina clássica, são aqueles pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, esses adolescentes na época de exames, e sim usar o que eu acabei de falar para vocês, né? Dietas para quem perde peso, terapia anti-tabaco, situação de ansiedade quando tem muita mudança, oposições, alterações sociais, ou pacientes que são polimedicados, né? E tem contraindicação benzodiazepínica, ou aquelas pessoas que trabalham no transporte, como motorista, etc., jamais devem usar benzodiazepínico. Então, quando a gente pega alguém que já vem com esses medicamentos, vamos verificar que existem outras possibilidades de a gente equilibrar com recursos naturais. É isso que a gente ensina na fisioterapia integrativa, tá? Então, quando eu falei para vocês da mucosa intestinal, olha só o que é importante vocês entenderem. Quando você recomenda prebiótico e probiótico, né, e mudança na alimentação através de fibras, pessoal, normalmente vocês vão regular a produção de hormônio que ela tem desregulado, enzimas e células de defesa, e vão voltar a produzir os neurotransmissores que são ideais e vão melhorar a absorção de vitamina e mineral, que é o que não estava acontecendo com essa adolescente. Então, quando a gente fala, vamos dar fibra na dieta, vamos lembrar a diferença entre uma fibra solúvel, que eu coloquei aqui para você, que quando você usa fibra solúvel, você vai reduzir colesterol nos intestinos, reduzindo o nível sérico de estrogênio. Por quê? Porque se ela tem TPM, pessoal, ela tem alteração de estrogênio, então você tem que dar fibra solúvel. Mas se ela tivesse constipação, que não é o caso dela, eu entraria com mais fibra insolúvel, né? Mas ela não tem problema, ela é magra, mas ela tem problema então de hormônio. Então, além de drenar mais o fígado, eu tenho que dar mais fibras solúveis para ela.
né? Dei para ela também o ômega 3, porque tem um efeito anti-inflamatório muito grande, e nós vamos evitar o risco de toxicidade, não é? Usando vitamina A. Então nós não vamos utilizar mais de uma colher, por exemplo, por dia. Isso é uma recomendação que eu fiz para ela. Coloquei novamente aqui as funções da mucosa intestinal e eu normalmente tenho que substituir aquilo que lembra que ela obtinha energia através do açúcar, pessoal. Então o que eu fiz? Eu vou ter que mudar isto aí e vou fazer com que ela mude para uma dieta onde ela vai usar a gordura boa como combustível ao invés de nível de glicose. Isso leva ao que é o que nós chamamos de uma dieta cetogênica. E na ausência de carboidrato, estas cetonas produzidas pelo fígado, que estava limpo, porque nós demos primeiro a intenção de limpar o fígado dela, ela vai consumir então gordura boa, e neste caso é isso que ela precisa para o cérebro dela, porque ela estava falando que ela tem pouca concentração. Então vamos lembrar que o cérebro e o coração, eles operam de forma muito mais eficiente com cetonas do que açúcar. Então você tem aumento de 25% da potencialização do seu cérebro, você que está me escutando e tem baixa memória, tem muito cansaço intelectual, etc., porque esta energia produzida pelas cetonas, elas são muito maiores a nível de mitocôndrias, e vamos lembrar, tem muitos dos nossos pacientes, pessoal, vocês que fazem micro, que reclamam de depressão, mas a pessoa não está deprimida, ela está com falta de energia. Se ela está com falta de energia, ela precisa de corpos cetônicos através de um jejum intermitente ou uma alimentação cetogênica, para que isto vai aumentar o número de mitocôndrias e vai aumentar, auxiliando esta informação no hipocampo, quer dizer, você vai melhorar a aprendizagem, vai melhorar a memória e normalmente você vai devolver aquele ânimo para a pessoa que está down. Então nós vamos fazer isso regulando a saúde dos intestinos e nós fizemos, como vocês lembram, eu desativei o nervo frênico dela à direita e o nervo vago à direita. E aqui vocês estão vendo no meu livro, mesmo na 4ª ou 5ª edição, ó, eu tenho as fotos onde eu libero, a gente ensina isso no curso de fisioterapia integrativa, vamos liberar o nervo frênico e depois vamos trabalhar o quê? O diafragma. Diafragma é a maior bomba passiva do corpo e aí isso vai aumentar a potencialidade através da drenagem linfática, que eu vou ensinar para vocês, e também eu vou eliminar mais as toxinas mais rápido. Como eu fiz isso, vamos lembrar que quando eu libero o nervo frênico, olha só, existe uma relação entre o nervo frênico e o fígado no plano miofascial. E eu liberei principalmente o tronco celíaco e o mesentério superior. E quando eu libero a artéria hepática comum, que ela é derivada do tronco celíaco que eu ensinei para vocês, eu vou liberar o aumento menor, que normalmente responde à curvatura menor do estômago e que quando ela ficava nervosa ela tinha dor no estômago e através das manobras diafragmáticas e do nervo frênico e do nervo vago eu vou potencializar a veia porta que através da veia esplânica e através da veia mesentérica superior vai drenar aquele sangue proveniente do trato gastrointestinal, do baço, do pâncreas, da vesícula para o aumento menor até o fígado e com isso eu dreno muito mais rápido do que pensar em só dar alguma coisa para ela suplementar. É por isso que eu tenho falado para os meus alunos que estão fazendo o curso de fisioterapia integrativa, pessoal, segura a gordura que o bife está frio, né? Que segura, por quê? Porque quando você vai fritar e a gordura está fria, o óleo está frio, não vai fritar. E as pessoas ficam muito ansiosas em que tipo de suplemento eu tenho que dar. Não, pessoal, eu tenho que primeiro liberar a parte mecânica, porque vocês sabem que se eu não tiver nada funcionando bem, os meus órgãos não funcionam bem, eu vou ter vários problemas hormonais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Nervo frênico possui expansões sobre a cápsula do fígado e mais o diafragma, que são responsáveis pela mobilidade do fígado. E aí, se eu não liberar o fígado manualmente, eu vou impedir com que ele tenha síntese de proteína de ligação, vou ter problema de cortisol, hormônios tiroidianos, estrogênios, progesterona e ainda mais não vou estimular as fases de detox que eu acabei de dizer para vocês. Então, quais são os sinais de hipofunção hepática? É aquilo tudo que ela me referiu. Hipoglicemias, né? Todos aqueles testes positivos, as manchas de pele, né? Elas têm às vezes alteração através da fadiga, ela falou que tem umas dores em queimação, que normalmente explicam pela alteração dos ácidos graxos complexo B, igual eu falei para vocês no início, né? Ela tem dificuldade na ingestão de gorduras, né? Um gosto metal, enfim, as fezes amareladas.
e depois os pesadores de despertar da 1 às 4 da manhã, tudo aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Então, eu espero que tenha sido para vocês, né, eu falei rápido para a gente ter um pouquinho, alguns minutos para vocês terem uma ideia. Eu espero que vocês, então, número 1, para quem chegou depois, que vocês se inscrevam nesse link que nós colocamos aí, pessoal, para que vocês estejam dentro de uma lista exclusiva para começar a receber todas as nossas informações gratuitas. Porque o meu intuito, pessoal, não é criar um curso de fisioterapia integrativa que para mim ele é super barato. Não é isso, não é a parte financeira, mas é mostrar que além da osteopatia, da micro, da PNS, da dermoneuro, enfim, nós precisamos de mais coisas. Isso chama-se fisioterapia integrativa porque eu reuni 32 anos de experiência para falar isso para vocês. Esse é um caso que eu coloquei para vocês. Na semana que vem, nós vamos mostrar por que é importante, além da micro, desses métodos, né, um outro tipo de relato de caso. Vou ver se eu tenho tempo para a gente fazer uns 2 relatos e mais dados explicando por que das nossas atitudes de que hora suplementar, que hora entrar com homeopatia, que hora entrar com homotoxicologia, que hora entrar com as mãos, que hora entrar com os banhos, que hora entrar com a drenagem através da terapia por informação biofísica, não é? Que hora entrar com as palavras que vocês aprenderam em leitura biológica, né? Mostrando para vocês que sim, que isso tem ressonância e nós temos resultados, né? Principalmente na eficácia da drenagem, tá? Então eu espero que eu tenha sido bem claro para vocês terem uma ideia. Esse material vai estar disponível para vocês. Só para vocês entenderem, nós já gravamos, pessoal, os exames de urina que principalmente estão disponibilizados para quem se inscreve nesta lista, não é isso? Para vocês que já fizeram também o curso de microfisioterapia, da fisioterapia integrativa, para que vocês possam ter mais segurança e algumas fichas caírem. Eu acho que a gente só aprende pela repetição, né? E através da nossa utilização diária daquilo que a gente vai passar para vocês. E principalmente agradeço a Deus por propiciar então saúde, né? Uma estabilidade emocional, física muito grande para a gente poder estar junto, né? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Beijão, tá?